Olá a todos, bem-vindos ao ABC do Mundo. Eu hoje estou só com o Bernardo Valente para um episódio especial do 25 de Abril. Bem-vindos ao ABC do Mundo. ABC do Mundo, um programa sobre o globo e os seus redondos vocábulos, com Alberto Cunha, Bernardo Valente e Bruno Mourão. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC do Mundo. Bernardo Valente, o nosso comentador permanente. Olá, está comigo, Bruno Mourão, normal moderador do ABC do Mundo, hoje um papel mais de comentarista, e nós trouxemos aqui uma letra especial do início do alfabeto hoje, que é o A de Abril. E trouxemos o A de Abril, Bernardo, para falar da nossa Revolução Democrática Portuguesa, porque este episódio vai sair agora no fim de semana do 25 de Abril e nós estamos aqui um dia antes, fica já o spoiler, mas estamos aqui só para falar um bocadinho também do 25 de Abril e daquilo que significa também hoje em dia, em 2026, porque hoje em dia temos uma retórica que acaba por afastar muito todos os lados da balança política, e principalmente a esquerda e a direita estão muito afastadas. Em Portugal, em relação a este tema, temos aqui a sombra do 25 de novembro, digamos assim, que provoca uma cisão grande, e a questão mesmo para nos perguntarmos em 2026 o que é que significa o 25 de Abril. Se calhar começamos por aí, não é? Ou seja, o que é que significa hoje em dia, em 2026, 25 de Abril de 2026, o que é que significa o 25 de Abril? Sim, bom, de um ponto de vista muito pessoal e subjetivo, diria que foi, para além de tudo o que sabemos relativo à transição democrática, foi também uma abertura de portas e janelas para o mundo e para a Europa, para jovens como nós. Ou seja, sem isso não seria possível reduzir, por exemplo, o índice de Gini. Ou seja, não seria possível reduzir aquilo que era a distância entre as elites que vinham do Estado Novo, elites essas, muitas delas constituídas por famílias que constituíram consórcios que dominavam determinados setores da economia, e que hoje em dia, se isso ainda existe, e acho que é notório que a meritocracia não está plenamente instaurada, se é que é possível instaurar essa meritocracia de forma plena, a verdade é que as desigualdades pelo menos foram reduzidas, e a possibilidade de estarmos aqui a discutir sobre isso, dois jovens informados, escolarizados, que tiveram a oportunidade de frequentar a universidade, que tiveram a oportunidade de ir para fora, seja em viagem, em turismo, seja para estudar lá fora, seja para trabalhar, e o Alberto que não está aqui é também um exemplo disso. Bom, acho que no fundo o que o 25 de Abril nos trouxe, o efeito mais palpável desta geração, da nossa geração, é precisamente essa. Por outro lado, temos agora aqui um conflito de ideias que é, parece-me a mim, neste momento, conjuntural, mas que se pode tornar estrutural, que é esta tentativa de cooptar ou captar narrativas, tanto da esquerda como da direita, para os respectivos momentos da transição democrática, para o 25 de Abril primeiro e depois para o 25 de Novembro. E para tentar colocar aqui alguma água na fervura, acho que é importante relembrarmos também que, a nível internacional, e a projeção de Portugal e da Revolução Portuguesa para o exterior teve um impacto grande tanto na União Soviética como nos Estados Unidos. Tanto é que é sabido que, na altura do 25 de Abril, temendo que poderíamos ter aqui, como tínhamos, e é sabido que tínhamos, alguma influência ideológica do Bloco Leste, do Bloco Soviético, muitos dos documentos da NATO que circulavam, isto está em papers escritos ali no início deste século, da maior parte das pessoas, aliás, um deles que até participou aqui no podcast, como o Carlos Gaspar, e que explicavam precisamente esta ideia de que mesmo alguns documentos oficiais norte-americanos ou alguns documentos oficiais de organizações internacionais que foram criadas ou que tinham os Estados Unidos como grande baluarte, não circulavam necessariamente todos esses documentos para Portugal, precisamente porque tinham medo que isso fosse parar eventualmente à União Soviética. Aliás,
série portuguesa muito renomada, sobre a Rarete, a Glória, espelha mesmo isso, espelha Portugal como um centro de difusão de comunicações, inclusive para o Bloco Leste, e que isso poderia ser eventualmente instrumentalizado pelos soviéticos. E, portanto, eu até ia salientar isso mesmo, porque a série Glória, ainda que a narrativa seja dramatizada, e obviamente é mais um exemplo de uma diferença até entre partidos de esquerda, se alguns dos pontos que são abordados na própria série são inteiramente um reflexo da realidade ou não, mas acho que todos podemos concordar que é a Glória e outros pedaços de dramatização da história recente. Eu também recomendo, noutro estilo totalmente diferente, mas o filme ficcional sobre a Senu Abcacis, chamado mesmo Senu, que mostram algumas partes da nossa história recente que se calhar nós ainda temos alguma dificuldade de abordar. Temos agora também nos cinemas um filme sobre as FP25, que também sai muito a tempo agora aqui do 25 de Abril, mas continua também. E isto para te dizer que muitas vezes fazemos este contexto ou tentamos extremar a narrativa de forma a que o 25 de Abril de repente era um movimento só de esquerda e o 25 de Novembro era um movimento só de direita. Isto para dizer que, se não fossem os dois a existir, provavelmente a Revolução não tinha tomado o rumo que tomou, mesmo do ponto de vista internacional. Ou seja, é importantíssimo que tenha um substrato ideológico soviético ou do Bloco de Leste, o 25 de Abril, porque permite uma descolonização rapidíssima. E o que nos impediu sempre de entrar de forma plena nas organizações internacionais, incluindo na ONU, e de sermos mal vistos no sistema internacional, foi precisamente o facto de termos mantido as colónias, depois de termos subvertido a questão das colónias para províncias ultramarinas, mas que não era mais do que um jogo de sombras. E isso sempre nos impediu de entrar no sistema internacional. E é só quando o Costa Gomes recebe a comitiva da ONU aqui em Lisboa, numa reunião sobre a descolonização, em que quase que pede desculpa pelos anos do Estado Novo, e que diz que isso não era a história de Portugal, era apenas uma história recente num país que era dos mais antigos da Europa, pelo menos a nível do estabelecimento das suas fronteiras. E, portanto, temos esta parte relativa à União Soviética que foi importante para acelerar o processo de descolonização. Por outro lado, se não fosse a entrada neste espectro político, nesta área de influência, através destas organizações internacionais, na esfera de influência norte-americana, também não teríamos caminhado para a social-democracia como caminhámos, e é aí que entra também, obviamente, o 25 de Novembro. Portanto, se nós conseguimos entrar inicialmente nas organizações internacionais lideradas pelos Estados Unidos, foi precisamente porque fomos rápidos a descolonizar. E que era também por grande pressão da União Soviética. Aliás, ainda ontem estava a dar uma aula sobre a crise dos mísseis de Cuba, e estavam cerca de 20 mil a 30 mil guerrilheiros cubanos nos movimentos de descolonização portugueses, ou das províncias ultramarinas portuguesas, a lutar contra a metrópole portuguesa. Mas depois é essa descolonização rápida que permite que entremos numa esfera de influência, curiosamente, dos Estados Unidos através destas organizações internacionais. Portanto, sem 25 de Abril não havia 25 de Novembro. E o 25 de Novembro, e depois poderemos falar, por exemplo, do quão controversa é a personagem do Vasconcelos no meio de tudo isto, e acho que aí dá pano para mangas. Mas é depois essa entrada também na esfera de influência norte-americana e nas organizações internacionais, que têm claramente também um substrato norte-americano, é precisamente isso que depois nos leva à social-democracia como a conhecemos hoje. Portanto, aquela questão, e podemos discutir também a questão da Constituição. Bom, o caminho para o socialismo é o que está escrito, porque era o que se usava na altura nas revoluções de índole mais esquerdista, se quisermos, não é? Agora, isso nunca deixou de ser um ideal utópico. Quem usa isso julgando que, de facto, o objetivo hoje da Constituição portuguesa e do aparelho político e de toda a geometria política dos partidos portugueses é caminhar para o socialismo, está apenas a instrumentalizar essa palavra muito específica da Constituição
para levantar uma dúvida que é válida, que é, será que vale a pena discutir a Constituição hoje? Será que vale a pena rever a Constituição hoje? É válida. No entanto, esse caminho para o socialismo, desculpa, não estou a falar demasiado, não, nada disso. Mas esse caminho para o socialismo, neste momento, está a ser instrumentalizado, quando percebemos claramente que não é o caminho que a nossa sociedade leva, e isso foi abandonado pouco depois, até diria eu, de Sim, 74. E eu até acho que o ponto mais importante, e entrando um bocadinho aqui nesta discussão também da Constituição e desta potencial revisão, é que se calhar uma das conclusões que se tenta tirar ao falar do ponto de caminharmos para um sistema tendencialmente socialista e criticá-lo é, se calhar, remover também o contexto histórico de que a Constituição já teve múltiplas revisões, ou seja, nós não estamos a trabalhar na mesma Constituição que sai da Revolução do 25 de Abril, estamos a trabalhar num documento que, entretanto, foi modernizado, foi mudado com consensos alargados e quase sempre nos dois partidos do arco da governação, o PS e o PSD, mas onde o CDS também teve um papel relevante, por exemplo, sendo que esses partidos hoje em dia provavelmente já não se refletiriam nessas posições. Mas essa questão de remover a menção ao socialismo, eu até posso reconhecer que tem algum mérito conceptual, mas depois o que se vê na realidade dos documentos, e eu aqui até posso falar também daquilo que está em cima da mesa neste momento, que é a questão da revisão laboral, não é? Ou seja, nós identificamos problemas e depois apresentamos propostas ou documentos que não lidam com esse problema que se identificou, lidam sim com outros supostos problemas que já são bem mais discutíveis no contexto democrático, não é? E eu concordo contigo com a questão da apropriação, não é? Ou seja, esta questão de colocar o 25 de Novembro exatamente ao mesmo nível do 25 de Abril não é uma tentativa de valorizar um momento essencial na construção da democracia portuguesa. Ficamos sempre com a impressão que é pelo contrário, é trabalhar contra a simbologia e o significado do 25 de Abril, não é? Ou seja, nós no último episódio falámos da Hungria e tu dizias a certa altura que a Ursula von der Leyen veio falar das eleições da Hungria não para celebrar a vitória de Magyar, mas para celebrar a derrota de Viktor Orbán, e muitas vezes é essa a sensação que fica com esta discussão hoje em dia entre a esquerda e a direita do 25 de Novembro e do 25 de Abril, que não é para salientar a importância histórica do 25 de Novembro, mas sim para desvalorizar a importância da Revolução Democrática de 25 de Abril na criação do sistema democrático que existe em Portugal, não é? E isso vem depois com todas as outras retóricas complementares de a nossa democracia no fundo foi muito moderada, foi a nossa ditadura, aliás, foi muito moderada, ou seja, foi uma ditadura que nem foi tão má, porque na verdade havia menos presos políticos no dia 24 de Abril do que havia a seguir ao 25 de Abril e tudo mais. Fica sempre esta ideia de narrativa e de guerra cultural que pretende retirar ao 25 de Abril o seu valor fundador. A questão constitucional, nós não temos também tempo para entrar em maior detalhe para falar do que está em causa, mas sabemos que alguns dos partidos que falam em fazer a revisão já apresentaram nos últimos anos tentativas de revisão constitucional que iam no caminho de retirar a liberdade de imprensa, dar ao Estado outros poderes de limitação da liberdade de expressão, o que acaba por ser um indício preocupante quando estamos a falar de uma maioria de direita parlamentar de 2/3, que já é suficiente para a revisão, e quando falamos lá está, o tema da lei laboral, por exemplo, que tal como o tema da Constituição não foi referendado nas últimas eleições, ou seja, não fez parte do partido político que venceu as eleições, fez parte de outros partidos políticos, sem dúvida nenhuma, mas não da parte do partido político que venceu as eleições, e isso acaba por criar algumas preocupações de falta de escrutínio também aqui destes pontos. Eu até queria entrar aqui um bocadinho mais na discussão do 25 de Novembro, porque tivemos agora recentemente um livro do Filipe Garcia, um jornalista da agência Lusa, que foi lançado, e ele dizia com alguma piada agora na divulgação que está a fazer do livro, que a apropriação da direita atual, da direita parlamentar atual, do tema do 25 de Novembro é um bocadinho como o Benfica celebrar uma vitória do Porto sobre o Sporting. Ou seja, sim, existe uma ligação, sim, existe um papel de todos no tema em apreciação, mas é quase ver um jogo do sofá e depois dizer
dizer que se venceu o jogo, não é? Tu aqui traz-nos, por favor, o contexto, Bernardo, ou seja, para ti onde é que acaba de facto esta cisão entre a esquerda e a direita no 25 de novembro, e o que é justo ou não que principalmente o PSD e o CDS digam que foi inteira responsabilidade da direita, e aquilo que na verdade é uma responsabilidade partilhada, e que se calhar até não é uma cisão tão grande mesmo com o PCP e os partidos mais à esquerda. Pois, essa questão do PCP é essencial, era aquilo que estávamos a falar em off, ou seja, os partidos da direita têm o seu mérito, e até têm o seu mérito por serem conseguido adaptar e de forma bastante democrática a uma Constituição que a certo ponto parecia realmente estar a levar ali um ímpeto mais esquerdista, se quisermos, e a verdade é que o PPD, o PSD, quando surge, até começa logo a surgir com várias vozes dissonantes, ou seja, vozes um bocadinho mais à direita, vozes estaria Sá Carneiro, eventualmente, vozes um bocadinho mais ao centro. O CDS nasce muito diferente do que é hoje, mesmo até pela sua representação parlamentar, e portanto, quando temos este cenário da direita e de partidos que foram fundamentais, como continuam a ser hoje, foram fundamentais para a construção do ideal democrata e para os valores sociais democratas nos quais vivemos hoje, e que são os valores sociais democratas europeus, e com muita influência cristã, e daí também a importância do CDS. Mas não nos podemos esquecer que o 25 de novembro também é feito no meio de uma luta entre forças de esquerda. Forças de esquerda essas que, a certo ponto, o próprio Álvaro Cunhal ou o próprio PCP tentam domar. No sentido em que são eles próprios que percebem, a certo ponto, que se calhar a revolução não estava a ir para o sítio que tínhamos pensado, como, neste caso, como revolucionários que tinham pensado. E, portanto, falar de... E a própria Ana Gomes já falou disto várias vezes, que participava, na altura era militante do MRPP, e que esta tensão existia. E olhar entre partidos de esquerda, e essa tensão também conduziu, ou foi um dos fatores que conduziu ao 25 de novembro. Olhar para o 25 de abril como um fenómeno só de esquerda, faz pouco sentido. Falar do 25 de novembro como um fenómeno só direita faz ainda menos sentido, principalmente quando estas forças que agora vêm clamar o 25 de novembro, se participassem ou se tivessem voz ativa naquela altura, seriam também elas provavelmente contra o 25 de novembro. Iam à procura de um 25 de novembro mais radical, iam à procura de uma subversão do regime instaurado. Portanto, é muito normal, e aqui podemos falar da personalidade e do momento político que o Vasco Gonçalves atravessou, e que faz com que, por exemplo, eu tenha na minha família pessoas de quadrantes mais desfavorecidos, ou que eram de quadrantes mais desfavorecidos na altura, como o meu avô, da parte da minha mãe, que adorava o Vasco Gonçalves, porque lá está, como trabalhador fabril, foi no momento de entrada do Vasco Gonçalves que ele conseguiu rever algum daquilo que seria, ou pelo menos ter algum aumento na sua qualidade de vida, também a nível remuneratório. Por outro lado, tenho pessoas da família, ou muito próximas da família, que tinham outras posses, que tinham propriedades e que viram-se expropriados dessas propriedades, e obviamente que têm um ódio visceral ao Vasco Gonçalves. Agora, a verdade é que, claro que isto vinha tudo muito imbuído num espírito radical, num espírito ideológico e idealista, que fez até com que, a certo ponto, se promovesse em agências de viagens no estrangeiro a Revolução Portuguesa como venham ver a transição para o comunismo pacífica, e então vinham jovens da Alemanha, vinham jovens da Checoslováquia, na altura para Portugal, precisamente para assistir àquilo que era uma revolução pacífica, e uma revolução pacífica que trazia uma série de outras revoluções, ou seja, não era apenas uma transição de regime, não era apenas uma transição política, mas vinha com uma transição económica, claro que feita de forma coerciva e à bruta com a reforma agrária, e é isso que de facto destrói um bocadinho aquilo que é o espírito do Vasco Gonçalves e daquele governo que estavam a tentar construir. Mas a verdade é que há essa abertura, e uma abertura até que há um filme português, não sei precisar o nome, mas um filme português que até retrata esta abertura sexual, que é o que é que acontecia. Vinham estes jovens do centro da Europa, muito mais livres, e a todos os níveis,
E chegam a Portugal, de repente vão para as propriedades que estavam a ser expropriadas, entre elas a herdade da Torre Bela, que ficou conhecida pela cena da enxada no documentário, e chegavam aí e iam ter com a Dona Diolinda e a Dona Gertrudes com 80 e muitos anos, e eram eles próprios que davam uma espécie de educação sexual, de empoderamento feminino a estas senhoras que tinham vivido também sempre oprimidas de várias formas. E, portanto, tudo isto é resultado do 25 de Abril e contribuiu imenso, e daquele período ideológico muito crispado logo a seguir ao 25 de Abril do PREC, que contribuiu imenso para que tivéssemos uma abertura à Europa, que contribuiu imenso para que tivéssemos, de alguma forma, a construção de alianças, se bem que crispou o discurso interno, foi importante também para que tivéssemos outras potências a olharem para nós e a olharem para a Revolução e no que é que daria a nossa Revolução. O 25 de Novembro vem nesse espírito, ou seja, é uma tentativa de perceber que se calhar aquele espírito idealista ganhou a um espírito mais pragmático e que era importante travar esse espírito idealista, mas é impossível, mais uma vez, falarmos do 25 de Novembro e de algumas forças políticas de hoje em dia falarem do 25 de Novembro como se fosse uma das suas vitórias ou como se fosse uma vitória só da direita, tal e qual como o 25 de Abril não foi uma vitória só da esquerda, porque os dois sempre existiram até hoje, ou sempre coexistiram pacificamente até hoje. Agora, devido à polarização da sociedade, devido ao crescimento dessas forças menos orgânicas, que são revisionistas, que reescrevem a história, acabamos por estar a ter uma discussão aqui que é estéril, porque na verdade, isto agora é idealista do meu ponto de vista, mas na verdade acho que são um grande fenómeno e um subfenómeno que acontece precisamente devido a esse grande fenómeno que precedeu. Claro, eu acho que é sempre importante pormos o tónico também nesta conversa, não entre nós os dois, mas nesta conversa mais alargada, ou seja, no saldo líquido que tiramos daqui. E digo isto porque há muita tendência para, sempre que se salienta os méritos do 25 de Abril em oposição com o 25 de Novembro, ou em complemento com o 25 de Novembro, há uma tendência dessa linha revisionista de dizer que se está a desvalorizar as expropriações, os atentados que existiram também durante o período do PREC, o papel que a esquerda revolucionária teve na perda de vida também, na perseguição de alguns adversários políticos em resposta àquilo que acontecia no tempo da ditadura, mas para deixar bem claro, além disto serem opiniões pessoais, não é? Informadas por contexto histórico, mas opiniões pessoais, nós, como tu dizias, eu, tu, Alberto, somos beneficiários líquidos da Revolução, da Revolução Democrática. Não obstante todas as coisas terríveis que a esquerda fez. Exatamente, ou seja, e eu creio que é isso que é importante dizer, é que nós não podemos comparar a forma como se vivia em Portugal nos anos de ditadura, os avanços, ainda que em alguns casos lentos, em alguns casos não perfeitos ou longe de serem aquilo que nós desejávamos depois de mais de 50 anos de democracia, em comparação com tantos anos de ditadura, eu, para mim, tiro um resultado positivo, um resultado líquido muito positivo desta transformação. E este revisionismo histórico, eu acho que muitas vezes pretende retirar essa questão de cima da mesa, não é? Ou seja, dizer que o tempo de Vasconcelos e o tempo do PREC e aqueles 2-3 anos de transição que basicamente foram equivalentes a décadas e décadas de perseguição consecutiva e de falta de liberdade. E depois acho também que há um ponto, e que fiquei subjacente ao que tu estavas a dizer, que é a questão de colocar o 25 de Abril apenas como uma revolução política, não é? O 25 de Novembro, na comparação com a revolução política do 25 de Abril, pode ter algum nível de comparação, porque de facto tem um papel fundamental na construção política de Portugal, mas em todos os outros aspectos é exatamente onde o 25 de Abril é incomparável ao 25 de Novembro, e é exatamente essa tentativa de desvalorização que existe, não é? Ou seja, de toda a transformação social, de mentalidades, de liberdades individuais e coletivas e etc., que se calhar permite o revisionismo, não é? Porque se falarmos estritamente de mudanças políticas, se calhar de facto podemos comparar um bocadinho mais o 25 de Novembro e o 25 de Abril, mas isso retira-nos um contexto histórico que eu acho que
é absolutamente essencial para isto. E Bernardo, então depois aqui deste momento tu tinhas sugerido, e vamos entrar nesse ponto, até porque recentemente esta questão da qualidade da descolonização portuguesa e da integração das comunidades coloniais surgiu novamente na discussão pública, não por acaso num grande debate ideológico entre André Ventura e Pacheco Pereira. É até um pouco estranho um historiador colocar-se numa situação de discurso direto com um líder político, até porque os argumentos são de perspectivas e de relevâncias diferentes para o pontem a preço, mas ou seja, Portugal teve no pós-25 de Abril uma questão muito complexa, até na sua relação internacional, na questão das colónias. Nós demorámos muitos anos a reformular a nossa consciência histórica em relação a isso, e ainda hoje em dia não estão feitas as pazes com essa descolonização que foi feita. Porque é que tu querias falar deste tema também? Porque, bom, primeiro em relação ao debate do Pacheco Pereira e do André Ventura, quer dizer, não é um debate no sentido em que um tem um objetivo claro, que é produzir eleitorado, fazer campanha, e o outro tem um objetivo que é dar a contextualização histórica, dar quase uma aula sobre o porquê de quem está a fazer campanha estar errado. Só que, obviamente, que uma frase imediata, curta e dita a gritar é muito mais fácil para toda a gente perceber do que uma contextualização histórica que muitas vezes, pelo próprio constrangimento do tempo televisivo, não é possível sequer levar esse pensamento e encadear esse pensamento até ao fim. Queria falar do lusotropicalismo porque acho que há em parte verdade, noutra parte mito, de que a colonização portuguesa, realmente o fenómeno colonial português foi melhor que todos os outros, porque nós tínhamos a doutrina do lusotropicalismo e, portanto, a miscigenação da população portuguesa com a população, neste caso até podemos falar mais do contexto africano, foi feito com grande sucesso e de forma muito, muito pacífica. Então, primeiro, só tivemos realmente aquilo que podemos chamar o lusotropicalismo, ou algum cuidado com as colónias após a Conferência de Berlim no final do século XIX. Porquê? Porque é aí que se dita que é preciso existir uma ocupação efetiva do território para que a colónia seja da metrópole, pertença à metrópole. Portanto, antes disso, tínhamos realmente um tráfico triangular, não é? Um tráfico triangular que vinha a mão de obra principalmente da África, que vinham as especiarias, açúcar e por aí fora do Brasil, e que Lisboa era o centro deste tráfico triangular por ser a metrópole, ou deste comércio triangular principalmente de escravos. E logo aí mostra que Lisboa é uma cidade multicultural desde o início, não é? Com muitas cores diferentes, muitos, não diria idiomas, mas muitos sotaques diferentes, e portanto, quando vemos isto desta perspectiva, percebemos que é só após a Conferência de Berlim que há realmente uma preocupação, porque era preciso não só ocupar as colónias, mas contribuir para o seu desenvolvimento infraestrutural, porque tinha que se provar que se era capaz de gerir essas colónias. Portanto, é só a partir daí, e aqui já estamos a falar do final do século XIX, é só a partir daí que começamos realmente a ter alguma atenção àquilo que é o potencial das colónias. Porque a doutrina divide-se entre dois tipos de pessoas e dois tipos de doutrinas bastante ideológicas, que é entre aqueles que acreditam que a África não se conseguiu desenvolver depois da descolonização, precisamente porque têm quase na sua uma espécie de estruturais, não é? Ou seja, que já não permitiriam sem interferência externa civilizada, digamos assim, uma transformação. Estão quase predestinados ao falhanço democrático, ao falhanço das instituições, ao falhanço estrutural. E depois há outra doutrina que, tendo mais a concordar com essa doutrina, que explica que realmente os fatores estruturais não estavam reunidos, o facto da descolonização ter sido também feita à pressa não ajudou para isso, e a verdade é que há agora um caminho a ser feito por grande parte dessas nações africanas, só que não é um caminho a ser feito por essas nações africanas que vá de acordo àquilo que são os interesses do Ocidente, principalmente porque muitas delas estão a desenvolver-se devido a financiamento chinês a fundo perdido. Ou seja, o que há aqui de vantajoso para essas nações africanas é que, ao invés de irem pagar
ou seja, irem receber um empréstimo de uma nação europeia e depois terem que pagar eventualmente mais tarde a essa nação europeia, com os chineses há alguma flexibilidade nesse pagamento. Não deixa de haver uma dívida, mas há alguma flexibilidade nesse pagamento. O que começa a ser feito, e Portugal fez, por exemplo, na dívida que Cabo Verde tinha relativamente a Portugal, foi criar uma espécie de fundo soberano para o apoio ambiental, e então estão a reestruturar as infraestruturas ecológicas e de sustentabilidade em Cabo Verde através dessa mesma dívida. E acho que o caminho também será esse. Mas as duas doutrinas são estas. Portanto, umas que acreditam que tudo o que a colonização fez foi bom, o colonialismo, tudo o que o colonialismo fez foi mau. Portanto, é muito manicaísta nessa perspectiva. A verdade é que está algures no meio a verdade. A verdade, passo o pleonasmo, a redundância, que é, por um lado, temos realmente uma tentativa, principalmente pós-conferência de Berlim, e depois de começarmos a ser ameaçados de que não podíamos ter colónias e, portanto, deveriam ter outro nome, é quando Salazar acaba por transitar para as províncias ultramarinas e mexer um bocadinho no ato colonial para transformar, portanto, numa relação um pouco mais igualitária entre colónias ou entre as províncias ultramarinas e a capital e a metrópole. Mas este é o grande período de desenvolvimento, porque o que vem para trás era um tráfico triangular que, em muitos casos, e não falamos apenas do colonialismo português, mas noutros casos, acabou por destruir grandes civilizações que já existiam em África e com formas modernas de civilização e de sociedade. Portanto, acho que há que ter algum cuidado quando falamos da questão do lusotropicalismo, porque sim, podemos falar do colonialismo fofinho, usando a expressão de alguns grupos políticos portugueses, mas esse colonialismo fofinho é apenas num período muito restrito da história portuguesa e da história do colonialismo português. Sim, e já que estávamos a dar aqui recomendações, há muitas peças artísticas que falam desta questão. A RTP recentemente teve um documentário também muito interessante para quem quer entrar um bocadinho mais a fundo nesta questão do lusotropicalismo e da relação de Portugal com as colónias, que recolhe depoimentos de imigrantes portugueses nas colónias que reconhecem que o colonialismo português não teve, ao contrário desta ideia de lusotropicalismo, não teve assim diferenças substanciais tão significativas de outros colonialismos vistos como mais intensos. Houve a brutalidade, o domínio das sociedades, o tráfico de pessoas, etc. E Portugal, aliás, é conhecido por ser, se calhar, o principal fundador do sistema de mercantilização de pessoas que leva quase à profissionalização da escravatura, ou seja, não é necessariamente, não é de todo, aliás, o primeiro país, a primeira nação a promover o tráfico de escravos, até porque isso tem raízes que datam para a antiguidade muito longínqua, mas Portugal, de facto, profissionalizou este esquema de tráfico de pessoas para escravizar em múltiplos territórios, acaba por dar esse tiro de partida. Portanto, acho que não, em nenhum aspecto Portugal pode excluir-se das conversas de impacto histórico nas suas colónias. De facto, como tu dizias, e aqui voltando ao ponto de início da discussão aqui entre, vamos lhe chamar, a extrema-direita e a questão da história, essa discussão que houve entre André Ventura e Pacheco Pereira salta à vista exatamente pelo propósito diferente das duas pessoas que estavam ali em discussão, e que nos servem para perceber porque é que é tão eficaz a propagação deste discurso divisionário e de oposição da sociedade. É que pode ser utilizado num nível de complexidade mínimo. Ou seja, claro, enquanto nós estamos aqui a falar durante algum tempo de todo o contexto que leva à diferenciação entre 25 de Abril e 25 de Novembro, da questão do colonialismo, o papel português e etc., isto podia ser resumido em 2, 3 fases incrivelmente simples, se quisermos fazer com que as pessoas direcionem o seu ódio num determinado sentido. E é por isso que é tão difícil criar aqui uma oposição de ideias que seja proporcional, não é? E pronto, eu trabalho em comunicação e esse é o maior desafio que temos hoje em dia nesta oposição de ideias. É a questão de ser incomparavelmente mais fácil a divisão do que a união, do que o discurso unitário. Pronto, nós temos aqui, trazemos as nossas opiniões e tentamos ajudar também a dar um bocadinho mais de contexto, mas eu não consigo encontrar
a raiz dessa divisão. Ou seja, provavelmente é uma parte da condição humana também, ou seja, porque nós estamos num momento que também podemos comparar a outros momentos cíclicos que já existiram na história até moderna da Europa, não é? Ou seja, no pré-Segunda Guerra Mundial, substituindo algumas das comunidades que agora são alvo de discurso de ódio também por outras comunidades ligeiramente diferentes, se calhar temos nos pontos essenciais, nos pilares de discurso e de oposição política, temos muitas semelhanças, na verdade, não é? Temos líderes carismáticos que surgem na defesa de uma classe média que está a ser afetada por transformações que são globais. Os pontos são, os pontos não, ou seja, as origens até podem ser ligeiramente diferentes, mas acabamos por bater quase sempre nos mesmos problemas, e daí ser tão importante salientar esta questão de qual foi o saldo líquido das revoluções, golpes de Estado, quer que queiramos chamar-lhes. E, na verdade, comparar os 50 anos de efeitos positivos que vieram tanto do 25 de Abril como do 25 de Novembro em escalas diferentes, com aquilo que foi a regressão óbvia e estagnação social, acima de tudo, da ditadura portuguesa, acaba por dificultar esta tarefa, não é? De todos falarmos em uníssono e na verdade, olhando numa perspectiva crítica de alguém que faz da comunicação a sua vida, é sempre muito mais fácil identificar a diferença para as outras pessoas e unir as pessoas em torno dessa diferença, dizer que aquela comunidade é diferente de nós, aquela pessoa é diferente de nós, do que tentar encontrar o pouco espaço comum que às vezes existe entre comunidades e pessoas diferentes, não é? E eu acho que se calhar está muito aí a origem desta divisão que encontramos hoje em dia. No aspecto político, tu serás obviamente melhor pessoa do que eu para explicar, mas por vezes é difícil de entender o nível de divisão a que se chegou e a origem do ódio e desse nível de divisão a que chegamos. Não sei se queres dizer alguma coisa aqui para também terminarmos. Estava a pensar que, mesmo do ponto de vista político, não sei se há uma justificação, porque claro que é verdade que há muitos paralelos, não só com o pré-Segunda Guerra Mundial, mas também com outros períodos em que os nacionalismos graçavam na Europa, principalmente com o fim dos impérios do centro da Europa. Mas tudo isso normalmente estava levado, ou estava ligado a uma privação de alguma condição, principalmente uma condição económica, uma privação de direitos. Aliás, o primeiro movimento anarquista, lembrei-me agora, surgiu de um braço da Macedónia. Era um braço de nacionalismo macedónio dentro do Império Otomano. E que depois teve repercussões principalmente naqueles movimentos anarquistas russos. Mas isto para dizer que havia claramente uma sensação contra o sistema, mas era contra um sistema que realmente era opressor. Era um sistema que oprimia de várias formas, inclusive do ponto de vista material, que é depois também o que leva à Segunda Guerra Mundial, devido a todos aqueles jovens que se viram, muitos deles estropiados e sem capacidade de entrar no mercado de trabalho, e que, de alguma forma, as forças autocratas e por aí fora cavalgaram nisso. Mas se olharmos para o contexto histórico e se olharmos mesmo para o papel que a União Europeia desempenha no mundo e no desenvolvimento interno dos seus Estados-membros, não sei se há uma razão para essa divisão ser tão crispada agora, porque se a União Europeia tem feito alguma coisa é contribuir para o desenvolvimento de quase todos os Estados-membros. Claro que, tal como o Trump fica muito chateado por contribuir mais para a NATO do que os outros e para a ONU, claro que há uns que contribuem muito mais do que os outros, mas há uma espécie de paz normativa, não é? Toda a gente entende mais ou menos quais são os valores éticos e morais da União Europeia e, tal como vimos na Hungria, concordam com esses mesmos valores. Então, como é que é possível termos, em simultâneo, pessoas a sentirem-se europeístas, pessoas a sentirem que o projeto da União Europeia faz sentido a longo prazo, e termos pessoas a dizer, não, isto é destruir isto porque estamos reféns desta estrutura europeísta. E, atenção, eu sou muito crítico da União Europeia, mas não percebo como é que é possível olhar para aquilo que a União Europeia conseguiu, inclusive em Portugal, não é? Olhar para um pavilhão gimnodesportivo construído num local remoto português e perceber que, se formos olhar para a placa, lá no fundo, no canto inferior direito, está certamente POC-UR ou outro tipo de fundo europeu, de fundo de coesão.
tudo isto foi fundamental, ou seja, ajudou imenso a que essas pessoas saíssem de alguma opressão e repressão e desigualdade económica, voltando ao índice Gini. E, no entanto, a divisão só cresce. Como? Sim. Eu aí, e mesmo para terminar, porque já não temos mais tempo, mas eu aí sugeriria que há um fator extra que nós temos hoje em dia e que não existia noutros contextos históricos, que é exatamente as bolhas as influence bubbles e as bolhas a que as redes sociais permitem que as pessoas cheguem hoje em dia e que, se calhar, retiram grande parte deste contexto, grande parte da noção de quantos fatores contribuíram para um ponto de privilégio em que muitos dos povos europeus se encontram atualmente e permitem apenas reforçar preconceitos e reforçar ideias divisionistas mediante até investimento financeiro, poder político, etc. Ou seja, existe uma desproporcionalidade da quantidade de discurso divisionista que se consegue fazer chegar a cada indivíduo, e sabemos que os algoritmos também estão feitos para promover uma interação que muitas vezes, e já há vários estudos nesse sentido, na maior parte das vezes promovem a negatividade e a oposição de ideias, porque isso de facto geralmente faz com que as pessoas tenham mais ação no campo das redes sociais. Ou seja, é mais provável comentar e reagir a algo que vemos negativamente do que a algo que percepcionamos positivamente. E pronto, eu sugeriria que isso desempenhe um papel fundamental na compreensão de como é que chegamos a este nível de divisionismo. Estava-te a ouvir, e mesmo para acabar, dois minutos no máximo, sobre estas pessoas que estão nessas bolhas. Isto talvez seja controverso, mas cada vez acredito mais que é impossível alguém passar verdadeiras necessidades e ao mesmo tempo acreditar no que alguns líderes apregam, como por exemplo a destruição completa do Estado. Ou seja, e nessas bolhas há muito esta ideia do self-made man e do vamos ser todos bilionários e milionários. Não me parece que haja alguém que passe dificuldades a sério e que a sua primeira preocupação seja vou ser milionário e não o garantir amanhã o meu sustento e o sustento da minha família. E o Estado, quer se queira, quer não, seja um Estado mais PS, seja um Estado mais PSD, tem no seu fundamento da social-democracia também a redistribuição. Não só a criação de riqueza, mas também a redistribuição. Portanto, acreditar que essa riqueza vai ser redistribuída, eu passando necessidades, acreditar que essa riqueza vai ser redistribuída se tivermos mais milionários, não é? Se conseguirmos de alguma forma destruir o Estado e é cada um por si, não é? O homem é lobo do homem. Sim. É uma ideia que eu tenho mesmo muita dificuldade. Bom, também não passo necessidades e claro que posso estar a ser injusto aqui, mas que tenho muita dificuldade de compreender qual é o racional por trás disto. Eu também confesso alguma incompreensão também, Bernardo. Teremos de esperar para ver também um bocadinho, porque neste momento sentimos-nos todos um bocadinho incapazes de trazer para esta discussão alguma positividade. Obrigado, Bernardo. Obrigado também a vocês por nos terem visto e ouvido. Nós, como sempre, estamos em todas as plataformas onde se podem ouvir bons podcasts. Podem ver-nos e ouvir-nos no YouTube e no Spotify. Podem ouvir-nos também no Apple Podcasts e em várias outras plataformas. Sigam as nossas redes sociais, TikTok, Instagram. Nós vamos estar sempre a dar atualizações. E acho que podemos despedir-nos com um feliz 25 de Abril. Bom 25 de Abril a todos. Obrigado e até ao próximo episódio do ABC do Mundo. ABC do Mundo, um podcast de Bruno Mourão, Alberto Cunha e Bernardo Valente, com agradecimentos especiais à Casa da Juventude de Odivelas, à família Valente, à família Mourão e à família Cunha.